as últimas do Galo, bastidores, finanças e muito mais. E Michael já rescindiu seu contrato com o Flamengo, mas ainda não fechou com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quanto ele pede. Allan Kardec procurando o clube no futebol brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo ainda vai contratar, depois da vitória por 3-1 de virada contra o Pouso Alegre, que tornou a situação do Atlético bem menos complicada no Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli voltou a enfatizar que quer a contratação de jogadores. E olha que o Galo foi um daqueles que mais contrataram, terceiro time com maior investimento na temporada. Chegaram Preciado, Renan Lodge, Maicon, Vitor Hugo, Minda e Cassierra. Dá uma olhada no que disse o treinador argentino depois da vitória, abre aspas, nós fizemos um planejamento no início da temporada. O clube está tentando concluir as negociações até o fim da janela. Isso não depende de nós. Trabalhamos com o que temos. Depois o tempo dirá se as necessidades do time foram resolvidas ou não. E esse comportamento de sempre estar cobrando reforços que acaba por incomodar bastante os chefes do Sampaoli por onde ele passa. Você acha que o Atlético contratou bem? Ainda precisa de mais o quê? A busca nesse momento se dá de forma prioritária por um zagueiro e também por um volante. Quero falar agora sobre Allan Kardec, centroavante que nesse mês de janeiro 37 anos de idade, jogador de números bem legais, por exemplo, Santos, São Paulo e Palmeiras. Chegou a fazer sucesso no Benfica e esteve na temporada passada no Atlético Paranaense, conseguiu acesso com o Furacão. O Allan Kardec está livre no mercado e em busca de oportunidades. Importante contar que para o Allan Kardec, nesse momento, a questão financeira não é um impeditivo. Ele não busca uma proposta muito vantajosa. Ele quer um projeto legal em que ele possa jogar em alto nível. É importante registrar que o Kardec está livre, ele não teve seu contrato renovado com o Atlético Paranaense, mas tem mantido a forma física, aguardando por ofertas. Teve sondagens de times da Série B, decidiu recusá-las porque sonhava em ter a oportunidade de atuar numa equipe da primeira divisão. O que você pensa sobre o Kardec? Só vale a lembrança de que no ano passado, mesmo não tendo conseguido jogar com o Odair Hellmann por opção do treinador, ele termina a temporada como vice-artilheiro do Atlético Paranaense com apenas um gol a menos do que o Viveiros, tendo jogado muito menos minutos do que o colombiano. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está tentando fechar a contratação de Luiz. Atacante revelado no Palmeiras, surgiu com enorme potencial, esperava-se demais dele, mas a verdade é que o Luiz, no time principal, acabou negando fogo. Tanto Abel Ferreira quanto torcedores do Palmeiras perderam a paciência com o jogador, que segue até ganhando alguns minutos dentro de campo, mas nunca a ponto de se destacar. Primeira oferta do Atlético para tentar convencer o Palmeiras a fazer negócio seria de um empréstimo com opção de compra. O Palmeiras tem relutado com essa ideia e diz que só vai aceitar negociar com o Galo se a proposta do Atlético for em definitivo. Aguardemos como é que essa história vai se desenrolar. O Palmeiras não costuma fazer negociações baratas, especialmente para atacantes. Acho que o Luiz, num lugar onde possa ter mais oportunidades, tem potencial para render. Você pensa o mesmo? Pensa diferente? Registra a sua opinião no espaço para comentários. Fechado? Quero falar agora sobre detalhes da ida de Rony para o Santos. O Galo vendeu o atacante por 3 milhões de euros fixos, a mais 1 milhão de euros em bônus, caso o Rony dispute 50% das partidas ao longo da temporada pelo Santos, e mais 1 milhão de euros em bônus, caso de qualquer conquista de título por parte do Santos. Vale o Campeonato Paulista, vale Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. No melhor dos mundos, o Galo pode chegar a 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Rony havia sido comprado por 6 milhões de euros, que na época valiam 35 milhões de reais. Mas a grande sacada nessa saída do Rony foi a economia com os salários. Jogador que custava 1 milhão e 600 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como seu contrato só se encerrava em dezembro de 27, dá para dizer que o Atlético economiza cerca de 40 milhões de reais com a saída do atacante. Primeira mensagem do Tim Mazuca. Mazuco no caso. Salve, Nicola, fazendo favor, me fala do Assad, do Júnior Santos, do Rony, do Kevin Lomônico, zagueiro do Independente que o Sampaoli pediu, e sobre Lucas Veríssimo, onde o Galo tem interesse. O Veríssimo tá louco para voltar ao Brasil, tá? O Veríssimo pertence ao Duail, mas a fase dele não era das melhores nesse clube e ele foi emprestado para um time pequeno, da segunda divisão do futebol no Catar.
E diante desse cenário, dá para dizer que há enorme vontade do Veríssimo voltar ao Brasil. Ele foi especulado como possível alvo de Cruzeiro e Atlético, mas não houve avanço em nenhum dos dois temas, tá? Sobre Rony, já vou informar. Sobre Júnior Santos, estava conversando hoje, ao longo do dia, só para lembrar, né? No sábado pela manhã, informei que o Rony interessava ao Corinthians, o negócio era difícil. No domingo de manhã, informei que o Júnior Santos tinha proposta ou tinha conversas com o Bahia. No final da tarde, o Márcio Martins, que é setorista do Bahia, cravou que o Júnior Santos era reforço do Bahia, que o negócio estava fechado. Eu sigo com a informação de que existem tratativas, mas o acordo ainda não aconteceu, tá? O Leandro de Moura. Boa noite, Nicola, tudo bem? Quem é o volante que estão falando que está próximo do Galo? Com a saída do Rony e do Júnior Santos, o Galo vai atrás do Assad? Leandrão, não tenho informação sobre os 5, surgiu o nome de um jogador que atua no Mallorca, contrato perto do fim, ele tem vínculo só até a metade do ano, né? E aí, a informação que vem na Espanha dá conta de que esse volante teria a chance de ganhar no Galo 3 vezes mais do que ele fatura no seu atual clube, o Mallorca. Só queria contar para vocês que as saídas do Rony, do Júnior Santos. Peraí, antes de falar sobre esses 3, a verdade é que o Atlético não tem confirmado nem desmentido nada. Tudo que a gente consegue é com empresários, tá? Sobre jogadores que estão saindo do Atlético, essa é uma informação importante. Se Rony, Júnior Santos e Biel confirmarem suas saídas, o Biel já está na Arábia Saudita realizando exames médicos. O Rony embarca amanhã para também realizar exames médicos. Vai faltar o Júnior Santos. Se esses 3 negócios forem confirmados, a economia do Galo, somando salários, direitos de imagem, luvas e impostos, é superior a 4 milhões de reais. Tá? O Fegley Rocha. Boa noite, Nicola. Alguma notícia sobre Spinelli, centroavante que foi especulado no Atlético, né? Não vai acontecer. O Atlético já fechou com o Matheus Cassierra, essa função já foi coberta. O Matheus Souza, Lucas Torreira é possível no Galão? O Matheus, o empresário dele, o Pablo Bettencourt, chegou a dizer que o Torreira gostaria de fechar com o Galo para ficar mais perto da família. Havia um problema de família, ele é uruguaio, né? Mas o próprio Torreira, percebendo toda a repercussão negativa junto ao torcedor do clube dele lá na Turquia, convocou uma entrevista coletiva para dizer que ama o clube, que não vai sair, enfim. Ricardo Freitas Gomes, Rony no Santos, novidades? Vamos lá, Ricardão, sim. Estava conversando hoje com o Hércules, que é o pai, o padrasto e o empresário do Rony, tá? O Hércules ontem recebeu a visita do Alexandre Matos, lá em Belém, onde a família do Rony mora. E essa visita foi absolutamente decisiva para que o acordo entre Santos e Atlético fosse confirmado. Operação que vai girar na casa dos 3 milhões de euros. Só confirmar se são 3 euros ou dólares. Espera aí. Peraí. Estou vendo as minhas anotações aqui, aí a gente passa a informação certinha. 3 milhões de euros, tá? A operação está praticamente fechada. O Hércules, inclusive, quando eu conversei com ele, ele estava embarcando de Belém rumo a Belo Horizonte. Deve estar chegando agora em Belo Horizonte, onde vai passar a noite com o Rony. E aí, nessa quarta-feira pela manhã, eles embarcam para São Paulo e depois pegam um carro até Santos para a realização dos exames médicos e assinatura do contrato, tá? A tendência é que o Rony seja anunciado na quinta-feira, se tudo correr bem. O Galo vende pela metade do preço que comprou, mas é bom registrar que há bônus no contrato do Rony com o Santos. Caso o Rony bata algumas metas, o Atlético recebe mais uma compensação financeira, o que diminui esse prejuízo que é hoje de 3 milhões de euros. De qualquer forma, o Galo se livra de salários, direitos de imagem e luvas que giram na casa de 1.600.000 por mês. Então, é economia gigantesca para o Atlético, por isso essa operação é festejada na cidade do Galo, tá? E o Corinthians, Nicola? Bora explicar essa história. Na sexta-feira à noite, e eu recebi a notícia de... Quem acompanha o canal todo dia vai lembrar que na quarta eu contei que o Júnior Santos era alvo de uma negociação. Negócio relativamente simples para o Corinthians, né? O Corinthians pegaria o Júnior Santos por empréstimo do Atlético, empréstimo sem custo até dezembro.
Corinthians arcando com 80% dos salários, o Atlético com 20%. Então, o custo do Júnior Santos no Corinthians giraria na casa dos 800 mil por mês. As conversas entre Galo e Corinthians haviam avançado. Teve gente que cravou que o negócio não fechou porque o Atlético exigiu de última hora uma compensação financeira. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que o negócio não fechou porque o Dorival Júnior tinha outro nome em pauta. Cheguei a dizer para vocês, não identifiquei ainda qual é esse jogador, mas tem alguma coisa por trás. Na sexta-feira à noite, um empresário me ligou e falou, Nicola, descobri qual que é o atacante que o Dorival quer e por isso ele brecou o Júnior Santos. Falei, quem? O Rony. Falei, certeza? Aí liguei para as pessoas próximas ao Rony e descobri que houve um contato do Dorival Júnior com o padrasto do Rony, também seu empresário Hércules, eles conversaram durante a semana. O Rony já havia trabalhado com o Dorival Júnior nos tempos de Atlético Paranaense, e o Dorival queria muito o Rony, ele entendia que o Rony cairia como uma luva, especialmente porque a partir da metade do ano tudo indica o Memphis vai embora. Publiquei no sábado pela manhã com exclusividade que o Dorival havia barrado o Júnior Santos e queria o Rony. Logo depois, uma hora depois, o Everton Guimarães veio com a notícia de que o Rony estava muito perto de virar reforço do Corinthians. O André Hernan, pouco tempo depois, cravou que o negócio estava praticamente fechado por 25 milhões de reais. Fui atrás da história e apurei algo que eu já havia contado no vídeo pela manhã, que esse negócio de 25 milhões de reais era algo inviável para o Corinthians de hoje. Corinthians que não está conseguindo pagar 1 milhão de reais ao São Paulo pelo Alisson. No fim das contas, Corinthians procurou, Corinthians conversou, Corinthians chegou a discutir valores com o Rony, mas não apresentou proposta oficial ao Atlético, ou seja, nunca esteve perto de contratar o Rony, porque se você não tem acordo com o atleta, fica mais difícil, né? Nicola, boa noite. Scarpa fica no Galo? O São Paulo estava muito interessado em contratar o Scarpa, tá? Muito, muito. Mas a questão financeira foi um impeditivo. O Galo topava ter um prejuízo com o Scarpa. Ele foi comprado por 5 milhões de euros junto ao Nottingham Forest. O Galo toparia vender por menos, mas mesmo menos foi muito para o São Paulo. A verdade, Diegão, é que não existiram muitas outras ofertas, muitas outras consultas pelo Scarpa. Então, até por conta de todas as idas e vindas, estou com a impressão de que sim. Vou até mandar uma mensagem para uma pessoa do Galo. Quer ver? Você sabe de algo sobre o futuro do Scarpa? Ele fica? Teve sondagens? Vamos ver se a gente consegue atualizar alguma coisa para vocês sobre Gustavo Scarpa, tá? O Paulo Alexandre, Nicola Rony, quando se apresenta no Santos? Ele desembarca amanhã em Santos, tá? Ele e o padrasto dele embarcam pela manhã de Belo Horizonte para Santos, para passar por exames médicos e assinar contrato. É verdade. E Tiquinho Soares vai jogar no Remo? Posso assegurar que essa possibilidade está descartada. Muita gente especulando que o centroavante do Santos estaria rescindindo seu contrato com o Peixe para virar reforço da equipe paraense, que está de volta à primeira divisão depois de 31 anos. Nem vai acontecer a rescisão de contrato no Santos, nem vai haver o acordo com o Remo. Hoje, Tiquinho está mais perto de ser emprestado para outro clube que ainda não teve sua identidade revelada. Jogador contratado do Botafogo, onde chegou a viver grandes momentos. A primeira temporada do Tiquinho no Santos não foi das melhores. 40 jogos, 7 gols e 4 assistências. A verdade é que o Santos decidiu excluí-lo da atual temporada. Tiquinho nem chega a estrear para forçá-lo a deixar o clube, tudo por causa dos seus salários de R$1,5 milhão por mês. Sem acordo para rescisão, não sobrou outra alternativa para o Santos a não ser emprestá-lo. E é bem natural que o Santos precise arcar com boa parte dos vencimentos do centroavante. Caberia no seu time do coração. Já usa o espaço para comentário e registre o que você pensa sobre Tiquinho Soares. Beleza? O Remo perdeu seu 100% de aproveitamento na estreia do Brasileirão, derrota pro Vitória em Salvador. Enquanto isso, Atlético Mineiro e Bragantino seguem com invencibilidade, ainda não perderam na atual temporada. Entre todos os 20 times da Série A, aquele com pior aproveitamento, você tem ideia de quem é? O Flamengo, de forma absolutamente surpreendente, 6 jogos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, só 22% de aproveitamento dos pontos. É bem verdade que 3 desses 6 jogos foram disputados com a equipe sub-20. Cruzeiro e Santos têm um aproveitamento só um pouco melhor do que o do Flamengo, 33% dos pontos.